venho aqui resolver a lista número 1, né, de matemática 3. A questão diz assim: determine a distância entre os pontos P e Q. Aí o item A, ele dá o ponto P1 e 3, coordenadas 1 e 3, e o ponto Q 2 e 4. Substituindo a fórmula da distância entre dois pontos, distância do ponto P ao ponto Q é raiz quadrada, substitui 2 menos 1, você faz o x do Q menos o x do P, ok? E você obtém aqui a raiz quadrada de 2 menos 1 elevado ao quadrado. Mas o mesmo raciocínio faz o y de Q, que é 4, menos o y de P, que é 2, e eleva ao quadrado. Nesse passo aqui, você faz primeiro a conta dentro do parênteses. 2 menos 1 dá 1, e 4 menos 3 dá 1. Nesse passo, você faz o cálculo de 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, né? E 1 mais 1 dá 2. Portanto, a distância de P até o ponto Q é 2. Ok? Usando o mesmo raciocínio para fazer agora, só que o ponto P tem as coordenadas 3 e menos 2, e o ponto Q menos 1 e 4. A distância do ponto P ao ponto Q vai ficar quem? Eu peguei do ponto P para o ponto Q, tá? Então vai fazer 3 menos 1, por isso que aqui ficou mais 1, né? Por isso que aqui ficou mais 1, ó. Então 3 menos 1, já fiz o jogo de sinal aqui, então deu mais 1, elevado ao quadrado. Mais 4 menos 2, 4 menos 2 dá mais 2, 4 mais 2, eleva ao quadrado. Fazendo a conta do parêntese, vai dar 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 mais 36 dá 52. Se você quiser parar aqui, você pode, né? Mas se você quiser continuar a fazer a conta, o que você faz? Pega 52, divida por 2, que dá 26, divida por 2, que vai dar 13, confere? E aqui o 13 é o número primo da 13. Só que se eu fizer 2 vezes 2 vai dar 4. O que foi que eu fiz aqui? Eu reescrevi o 52 como 4 vezes 13. Aí aqui eu calculei a raiz quadrada do número 4. A raiz quadrada do número 4 é 2. E a de 13 fica presa. Portanto, a distância do ponto P até o ponto Q é 2 raiz quadrada de 13, ok? Aqui acaba a questão 1, bom? A questão 2 diz o seguinte: verifique se os pontos A, B e C são vértices de um triângulo retângulo. Então aqui eu tenho que verificar se são vértices de um triângulo retângulo, né? Como? Calcula a distância de A até B, só que eu vou levar ao quadrado ela para ficar melhor a minha conta. Então não vai ter mais a raiz quadrada, porque eu já omiti, tirei a raiz quadrada da fórmula e coloquei no D. Ok? Então ficou D elevado ao quadrado. A distância ao quadrado de AB é quem? Vou fazer aqui a diferença, né, dos pontos. Vou usar o 0 menos 2. 0 menos 2 é 0 mais 2. 0 mais 2 elevado ao quadrado. Mais 3 menos 1. 3 menos 1 elevado ao quadrado. 0 mais 2 dá 2. E 3 menos 1 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 4 vai dar 8. Então a distância ao quadrado de AB é igual a 8. O mesmo raciocínio eu faço para a distância de AC, né? Então vai ficar quem? 3 menos 2, ou seja, 3 mais 2 ao quadrado, mais 4 menos 3 ao quadrado. O primeiro parêntese aqui vai dar 5, né? O primeiro parêntese dá 5. E
o segundo parêntese dá 1. Então 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, mais 1 ao quadrado, que dá 1, né? 25 mais 1 dá 26. E a distância de B para C vai ser 3 menos 0 elevado ao quadrado, mais 4 menos 1 elevado ao quadrado. 3 menos 0 dá 3, 4 menos 1 dá 3, 3 ao quadrado é 9, 3 ao quadrado é 9, 9 mais 9, 18. Como ele quer que verifique se satisfaz o triângulo retângulo, o que é que tem que acontecer? Tem que acontecer o teorema de Pitágoras, né? Então aqui eu pego o maior lado elevado ao quadrado, que no caso é 26, né? Que é a distância de AC, é igual a distância de AB ao quadrado mais distância de BC. Então, se verificar essa igualdade aqui, é porque satisfaz o teorema de Pitágoras, ou seja, o triângulo é retângulo, né? E esse triângulo, ele é retângulo onde? No ponto B, né? Então, ele é retângulo no ponto B. Então, se eu desenhar aqui um triângulo, então aqui o triângulo, né? Esse triângulo aqui, e aqui vai ser o ponto B, aqui é o ponto A e aqui é o ponto C. Então aqui, ó, formei o triângulo retângulo em B, ok? Com isso termina a questão 2. A questão 3 diz o seguinte: dados pontos M com coordenadas 0, 2 e 0 e N com coordenadas 0 e 2, determine um ponto P de modo que o triângulo MN e P seja equilátero. O que é que significa ser equilátero? Significa que os três lados são iguais, né? Então, equilátero aqui significa três lados iguais, ok? Daí o seguinte, vamos calcular a distância do ponto M até o ponto N. Coloca de novo ao quadrado para facilitar as contas, né? Tá? Então 2 menos 0 ao quadrado, 2 menos 0 ao quadrado. Vai dar 2, né? Mais 2 ao quadrado, desculpa, mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4 vai dar 8. Então seja P é o ponto XY em questão, que eu quero calcular a coordenada x e y. Só que eu sei o seguinte, que a distância ao quadrado de M até P vale 8. Por quê? Porque vai ser a mesma distância ao quadrado de M até N, ok? Com isso é o seguinte, qual é a distância do ponto M até o ponto P? Então agora eu vou fazer o cálculo, é x menos 2 elevado ao quadrado mais y menos 0 elevado ao quadrado. Essa distância dá 8. O mesmo raciocínio é feito para a distância do N até o P. Isso vai dar 8. Então vai ficar como? X menos 0 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Isso é igual a 8. Agora aqui o seguinte, eu tenho que desenvolver o quadrado da diferença, que é o x menos 12 elevado ao quadrado, aqui nesse primeiro caso, né? Nessa primeira equação aqui. E a outra é y menos 12 elevado ao quadrado também. Só que aí eu vou ter que lembrar como é que eu faço. Se você não sabe, você faz devagar. Como? Vou fazer aqui um parêntese, um óbvio, né? Então aqui é x menos 2 ao quadrado. Isso é x menos 2 que multiplica x menos 2. Confere? Aí aqui você faz x vezes x, é o método chuveirinho, né? X vezes x não dá 2x, dá x ao quadrado. X vezes 2 dá 2, só que você conserva o sinal de menos 2x. Aqui eu vou trocar a cor para a gente poder entender o que eu estou falando, né? Então aqui é x, desculpa, errei, ficou muito forte aqui.
2 vezes x, aqui agora de verde, menos 2x. E menos 2 vezes menos 2, menos com menos na multiplicação vai dar mais, 2 vezes 2 dá 4. Aí aqui você faz o seguinte, agrupa os semelhantes. Os semelhantes são esses do meio, que sempre são iguais, né? Então aqui 2 mais 2 vai dar 4, só que com sinal de negativo. Foi isso que eu fiz aqui na distribuição aqui, ó, nesse próximo passo, ok? Então esse número aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4. Y menos 0 dá y elevado ao quadrado, vai dar y ao quadrado. Então aqui segue o mesmo raciocínio aqui, ó, né? Essa coisa aqui, x menos y elevado ao quadrado é quem? Y ao quadrado menos 4y mais 4. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, como ele quer que o triângulo seja equilátero, eu vou igualar as duas equações, né? Igualando as duas equações, o que é que acontece? Acontece isso aqui, ó. Como são iguais, eu posso simplificar x ao quadrado com x ao quadrado, 4 com 4, y ao quadrado com y ao quadrado, e sobrou quem? Menos 4x igual a menos 4y, né? Então aqui tinha um passo que está embutido, que seria esse, menos 4x igual a menos 4y. Beleza, mas o que pode acontecer? Eu posso simplificar novamente, né? O menos 4 com menos 4 implica que o x é igual a y. Ok. Feito isso, você volta na equação. Você vai voltar, né? Então, voltando, temos que no lugar do y eu vou substituir x. Então vai ficar quem? X ao quadrado mais x ao quadrado menos 4x mais 4, isso dá uma equação igual a 8. O que acontece? Agrupo semelhantes, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. E menos 4 vou repetir, 4 vou repetir, e o 8 está positivo, vem para cá para o outro lado, negativo, menos 8. Isso vai ser igual a 0. Arrumando a casa, fica 2x ao quadrado menos 4x menos 4 igual a 0. Eu vou simplificar por 2 para facilitar minhas contas, né? Fazendo as contas dá quem? X ao quadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Aqui eu vou ter que lembrar do teorema como é a fórmula de resolução da equação do segundo grau, né? Onde o delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica c. Lembrando que a minha equação sempre tem um a acompanhando o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c é o cara que está sozinho, ok? Então fiz o cálculo do delta, né? O delta deu quanto? O delta deu menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que multiplica menos 2 na última equação. Então o delta vai dar quem? 2 negativo elevado ao quadrado nunca vai dar negativo, então 2 vezes 2 vai dar 4. E aqui eu faço um jogo de sinal, menos com menos dá mais, 2 vezes 4 dá 8. Portanto, o delta é igual a quem? Igual a 12, ok? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Para esse passo, eu vou precisar da fórmula resolutiva, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a, ok? Então aqui eu substituí menos 2, mais ou menos, o delta, que eu já fiz a conta aqui particular, né, que deu 12, que está bem aqui, ó, ok? Chegou aqui nesse passo, eu vou reescrever o 12, igual como eu reescrevi na questão 1, né? Vou dividir por 2, vai dar metade 6, vou dividir por 2, vai dar metade 3, então vai dar 3. O que é que significa? 2 vezes 2 dá 4, significa que o 12 pode ser reescrito como 4 vezes 3, ok? Aqui, raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 4 é 2, a de 3 você não sabe temporariamente. Ok, feito isso, repetir aqui o 2, achei a raiz quadrada de 12, que é 2 raiz quadrada de 3, e
Depois o que eu fiz? Eu simplifiquei por 2. Então 2 dividido por 2 vai dar 1. Mais ou menos 2 dividido por 2 vai dar 1. Tem um embutido aqui. 1 vezes o raiz de 3. Aí aqui você separa. Um para o positivo, outro para o negativo. Então vai ficar um x pode ser 1 mais raiz de 3. O outro x pode ser 1 menos raiz de 3. Voltando, né? Então aqui eu vou voltar de novo lá. Essa questão é bem comprida e complexa, né? Como x igual a y, temos o quê? Então temos duas possibilidades. Então, o ponto C pode ser, como x é igual a y, né? O ponto C pode ser quem? 1 mais raiz de 3, né? Valendo x, e 1 mais raiz de 3 valendo y. São iguais. Ou 1 menos raiz de 3 e o outro 1 menos raiz de 3. Com isso, concluímos a questão número 3, ok? Na questão número 4, é o seguinte: dê a fórmula da distância do ponto P ao eixo X. O ponto P é dado por XY. Qualquer ponto do eixo Y é dado da forma x e 0, né? Então o Y está fixado valendo 0, tá bom? Então aí usa a fórmula da distância do ponto de dois pontos, de A até P é raiz quadrada. X são componentes iguais, então x menos x vai dar 0 ao quadrado. E y menos 0 vai dar y, tá? 0 ao quadrado dá 0, y ao quadrado. Aqui acontece o seguinte, olha, a raiz quadrada de y ao quadrado não dá y, a não ser se o y for maior ou igual a 0, ok? Porque senão você vai dizer para mim que menos 2 elevado ao quadrado dentro da raiz, isso é igual a menos 2. E isso não é verdade, tá? Isso aqui não é verdade. Na verdade é módulo de menos 2. E módulo de menos 2 é 2. Lembrando que distância sempre é um número maior ou igual a 0, tá? Ele só vai ser 0 se for sobre o mesmo ponto a distância, ok? O mesmo raciocínio para o eixo y. Então, se um ponto estiver sobre o eixo y, é porque o ponto é da forma com x fixo valendo 0. Então, fica b valendo fixo x 0 e o y vai variar. Qualquer ponto do eixo y. Então, a distância do ponto P ao ponto B é a raiz quadrada de x menos 0 e y menos y. X menos 0 dá x elevado ao quadrado e y menos y dá 0, 0 elevado ao quadrado. Pelo mesmo raciocínio aqui, a raiz quadrada de x ao quadrado não é x, e sim um módulo de x, ok? Com isso, concluímos a questão número 4. Agora vamos para a questão número 5. Se P, que é dado por xy, equidista, o que é que significa a palavra equidista? A questão 5. O que é que significa a palavra equidista? Equidista significa mesma distância, tá? Então aqui, ó, significa mesma distância. Ok? Mesma distância, então esse ponto P tem a mesma distância em relação ao A, em relação ao ponto B. É isso que eu vou usar. Só que aqui eu vou usar o raciocínio da distância ao quadrado para facilitar minha conta, para tirar a raiz quadrada, né? Então vamos lá. Então a distância do P até o ponto A ao quadrado é igual à distância do ponto P ao ponto B elevado ao quadrado. Fazendo as contas, fica quem? X menos menos 3, ou seja, x mais 3 elevado ao quadrado, mais y menos 7 elevado ao quadrado. Isso é igual a quem? Igual a x menos 4 elevado ao quadrado, mais y menos 3 elevado ao quadrado. Aqui você desenvolve o x mais 3 ao quadrado, né? O x mais 3 ao quadrado aqui, ele é igual a isso que está aqui, ó, beleza? E o y ao quadrado é igual a essa parte que está aqui. Há o mesmo raciocínio para o x menos 4 ao quadrado, aqui. E esse cara aqui é esse aqui, beleza?
O que acontece? Quando você desenvolve, você vai simplificar os que são iguais, né? X ao quadrado, 9 com 9, y ao quadrado com y ao quadrado. E aqui você passa tudo para o lado esquerdo da equação e agrupa os semelhantes. Então, quem sobrou? Sobrou 6x, né? Para cá tem 8x negativo, vem para cá 8x positivo, certo? Sobrou o menos 14, tá aqui ele, o menos 14. O menos 6 é negativo, vem para cá positivo. E sobrou desse lado 49. E o 16 é positivo, vem para cá negativo. Fazendo as contas do x, 6x com 8x dá 14x. 6y menos 14x dá menos 8y. E 49 menos 16 dá 33. Essa equação é a equação geral da mediatriz. O que é a mediatriz? A mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento de reta AB e que passa pelo ponto médio de AB. Um desenho aqui ajuda. Então deixa eu fazer aqui um desenho que pode ajudar aqui a gente. Então tá aqui o segmento, né? Esse é o segmento. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. Isso que a gente fez aqui é um segmento também de reta, né? Desculpa, uma reta, foi mal. Vou colocar aqui a reta. Ela passa bem no meio. Eu não sei se está dando para visualizar, mas ela passa bem no meio do segmento, ok? Então ela passa bem no ponto médio, beleza? Essa é a reta. Essa reta aqui é essa equação geral que a gente fez aqui, ou seja, 14x menos 8y mais 33 igual a 0, ok? Com isso termina a questão número 5. A questão número 6. A questão número 6, os pontos C e D pertencem a uma circunferência e são diametralmente opostos, ou seja, estão opostos pelo diâmetro, né? Então ela percorre o diâmetro, é bom? Estão sobre o diâmetro. Calcule as coordenadas do centro dessa circunferência. O que é que vai acontecer? Vai acontecer esse caso bem aqui, ó. Então você tem uma circunferência, ok? Você tem uma circunferência que eu vou colocar aqui. E como é dado o ponto médio do segmento. Então, xm é a média aritmética das coordenadas dos pontos. Então, no ponto C o x vale 8, no ponto D o x vale 4, 8 mais 4 dá 12, não esqueçam de dividir por 2. Portanto, xm é 6. E a mesma ideia para o ym. Ym é quem? 8. Aqui, deixa eu ver o que aconteceu. O ym é menos 2 e menos 4. Aqui acho que tá bugado, né? Então aqui eu tenho que apagar e corrigir. Então aqui tem que corrigir, ok? Então qual é a resposta aqui do ym? É menos 2, e menos 4. Menos 2 e menos 4 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Confere? Aí vamos corrigindo aqui, né? Então a resposta correta é o xm valendo 6 e ym, desculpa, valendo menos 3. Tá aqui. Ele é o centro da circunferência, né? Ele é o centro da circunferência. Beleza, com isso termina a questão 6. Bem fácil. A questão 7. Na questão 7, a gente faz assim, ó. Os pontos A, B, C e D formam um paralelogramo, conforme mostra a figura. A figura... eu não coloquei aqui, mas está na apostila. Sabendo que as diagonais desse paralelogramo se encontram no ponto médio
Determine as coordenadas do ponto D. Aqui eu fiz o desenho, né? O desenho da figura, propriamente dito. Então, xm vai ser quem? 8 menos 1 dividido para 2. 8 menos 1 dá 7. Não tem nenhum problema de dar fração. Eu prefiro não fazer a conta. Se você quiser, use 3,5. Mas não é obrigado. A mesma ideia vem para o ym. Menos 2, menos 2. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Agora você tem um ponto médio. Agora você vai fazer em relação a B e D. Só que o ponto D, você vai precisar do x e do y. Confere? Então aqui é o seguinte, ó. Lembrando como é que eu acho o ponto médio, né? Beleza, para anexar, né? Para poder entender o que é que eu estou fazendo aqui. Ora, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. X do B mais x do D dividido por 2. Isso é igual ao x do M. Foi isso que eu fiz aqui. Substituindo, o x do B é x, né? O x do D... Desculpa, o x do D de dado é x. O x do B de bola é 4, tá? Dividido por 2, só que o xm é 7 sobre 2. Aqui o que vai acontecer, ó? Aqui você tem que lembrar que você pode simplificar por 2. Simplificou por 2, sobrou quem? O 4 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então fica x igual a 7 menos 4, ou seja, x igual a 3. O que aconteceu aqui nessa questão? Eu vou fazer aqui um parêntese para você. Mais 1 igual a menos 2 vezes esse 2 aqui está multiplicando, já dividindo, desculpa, já passar multiplicando. Daqui eu tenho que vai ficar quem? Y mais 1 igual a menos 2 vezes 2 dá menos 4. Como o 1 é positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então aqui eu tenho que o quê? Que o y é igual a menos 4 menos 1. Ou seja, o y é igual a menos 5. Foi isso que deu a resposta aí em azul. Portanto, o ponto D tem coordenadas x valendo 3, está aqui, e o y valendo menos 5. Então, está resolvida a lista número 1 para o curso de matemática 3. Espero que tenham gostado. Obrigado.